Percebeu como às vezes o silêncio de alguém diz muito mais do que qualquer declaração? Há momentos em que uma mulher está carregando dentro de si sentimentos tão intensos que ela simplesmente não consegue colocar em palavras. Em vez disso, tudo transborda nos gestos, nas reações espontâneas, nos detalhes que muitos deixam passar. E é aí que mora a verdade. Não no que é dito, mas no que se manifesta, apesar do esforço para esconder. Vamos começar pelos olhos, porque eles são sempre os primeiros a trair o que o coração tenta manter em segredo. Quando ela está sofrendo por alguém, os olhos dela deixam escapar fragmentos de tudo o que está preso por dentro. Ela pode até sorrir, puxar conversa, fingir que está bem, mas os olhos contam outra história. Há neles um certo peso, um brilho contido, uma saudade que ela tenta domar. Em alguns momentos você pode notar que ela te encara por um tempo mais longo do que o habitual, e logo em seguida, desvia como se fosse pega no flagra pelo próprio sentimento. Outras vezes ela olha e há algo ali que parece pedir que você entenda, mesmo que ela não diga nada. É um olhar que carrega dúvidas, lembranças, vontades não ditas. E se você realmente reparar, vai notar que esse olhar não está solto. Ele está sempre carregado de intenção. Não é só um olhar curioso. É quase um sussurro silencioso pedindo que você perceba. Uma forma de presença mesmo quando o corpo quer manter distância. E falando nisso, a atenção aos detalhes é outro ponto que revela muito mais do que parece. Ela sabe de cor o seu prato preferido. Sabe como você gosta de dobrar a manga da camisa. Lembra de uma frase que você disse meses atrás como se fosse ontem. Isso não é acaso. Isso é alguém que te observa de verdade, mesmo quando você acha que não está sendo visto. Cada pequena coisa que ela registra sobre você é como um bilhete secreto escrito para si mesma. Como se guardar essas informações fosse a forma que ela encontrou de se manter perto, mesmo sem poder estar. Essa atenção não é só um hábito, é cuidado disfarçado. São gestos pequenos que gritam um sentimento que ela ainda não teve coragem de nomear. Quando ela demonstra conhecer detalhes que até você esqueceu, é porque você ocupa um espaço na mente dela que vai além do comum. Mas nem tudo se revela pela aproximação. Às vezes é o afastamento que diz mais. E isso pode confundir, porque quando ela começa a responder com mais demora, ou com menos palavras, a primeira impressão pode ser de desinteresse. Mas na verdade, isso pode ser exatamente o oposto. Existe um tipo de silêncio que nasce não da ausência de sentimento, mas do excesso. É tanto por dentro que não dá conta de sair. Ela se afasta porque não sabe como lidar com aquilo tudo perto de você. Ela precisa de espaço, não porque quer ir embora, mas porque está tentando entender se ainda consegue ficar. Esse comportamento é como um escudo, uma maneira de se proteger de algo que a machuca, mesmo que ela não diga isso em voz alta. Então, ela evita. Evita falar, evita perguntar, evita se aproximar. Mas esse vazio que ela cria entre vocês não é frieza, é confusão. É medo de que, ao se abrir, tudo fique ainda mais doloroso. E aí entra um dos sinais mais delicados. Como ela reage quando você fala de outra pessoa. Pode parecer que ela está tranquila, que não ligou. Mas se você observar de verdade, vai notar uma leve mudança. Um sorriso que não alcança os olhos. Uma tentativa apressada de mudar de assunto. Uma expressão que aparece e some rápido demais. É nesses pequenos lapsos que ela revela o que não consegue dizer. Porque ouvir você mencionar alguém que pode ocupar um lugar que ela queria para si, dói. Mesmo que ela não diga nada, mesmo que ela disfarce, o desconforto está ali, escondido na maneira como ela te olha logo depois, ou na forma como fica mais quieta. Esse tipo de silêncio, quando carregado de sentimentos, é quase sempre acompanhado por pequenos gestos que só fazem sentido quando vistos com atenção. E um deles é o ciúmes. Aqueles ciúmes que não se declara em voz alta, mas se manifesta de formas bem mais sutis. Quando ela escuta você falando de alguém com quem tem andado, ou vê você interagindo com outra pessoa de forma mais próxima, algo nela muda. Ela tenta manter a postura, disfarçar, seguir o fluxo, mas o incômodo está ali, no olhar que baixa rápido demais, na risada que parece forçada, no comentário vago que tenta mudar o rumo da conversa. É provável que ela esteja lidando com esse ciúme silencioso, um tipo de sentimento que ela mesma não sabe direito como segurar. E não, isso não é um sinal de controle ou possessividade. Muito pelo contrário. Muitas vezes,
É apenas o reflexo de um sentimento que ela tenta esconder porque tem medo de como isso pode soar ou de como você pode reagir. Então ela engole. Mas ainda assim o corpo fala. E o silêncio mais uma vez entrega tudo, tudo. Outro gesto que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega um mundo por trás, são as músicas. Quando ela compartilha uma canção com você, especialmente aquelas que vêm acompanhadas de uma letra carregada de sentimento, isso não é aleatório. É como se ela estivesse deixando uma mensagem nas entrelinhas, torcendo para que você escute não só com os ouvidos, mas com o coração. Porque muitas vezes, quando faltam palavras, é a música que fala por ela. Cada letra, cada refrão, é uma chance de dizer o que ela não consegue escrever. Presta atenção na escolha das canções. Às vezes ela está ali, tentando te mostrar suas dúvidas, seus medos, ou até suas vontades mais escondidas. Não é sobre o gosto musical, é sobre o que aquela música representa naquele momento. É sobre como ela se vê naquela letra e como gostaria que você enxergasse também. E se ela te envia uma música sem explicar o motivo, talvez seja porque espera que você perceba o motivo sozinho. Além disso, podem acontecer mudanças no comportamento dela que deixam tudo ainda mais confuso. Em um dia ela parece próxima, carinhosa, interessada. No outro parece fria, distante, quase ausente. E aí você se pergunta, o que mudou? A resposta, na maioria das vezes, é nada por fora, mas por dentro tem um furacão acontecendo. Porque ela sente, e sente muito, mas sentir dá medo. Estar vulnerável é assustador, e então ela se retrai, se protege, tenta se afastar um pouco para não sofrer demais. Essas oscilações não são manipulação, são defesas, são tentativas de equilibrar um desejo profundo de se aproximar com o medo constante de se machucar. Quando ela se mostra mais distante, pode ser só a forma que encontrou de respirar. Quando se mostra mais aberta e afetuosa, está se esforçando para vencer essa barreira. E tudo isso é sinal de que você importa, mais do que ela provavelmente gostaria de admitir. Outro ponto que merece atenção é como ela reage quando falam de você na sua ausência. Se o seu nome aparece em uma conversa e ela logo muda de assunto, fica visivelmente desconfortável ou responde de forma seca, pode ser que esteja tentando esconder o que sente, não porque seja algo ruim, mas porque ainda não sabe como lidar com isso. Por outro lado, se ela fala de você com entusiasmo, menciona suas qualidades, lembra de algo que você fez ou disse, aí já não tem como negar. Você está presente nos pensamentos dela, mesmo quando não está por perto. Às vezes, ela tenta esconder, às vezes escapa sem querer. E isso diz muito. Porque quando alguém fala com brilho nos olhos sobre outra pessoa, é porque essa pessoa toca algo dentro dela que vai além da superfície. E quando ela tenta disfarçar esse brilho, é porque já sabe o que está sentindo, mas não quer deixar escapar. A grande pergunta no fim das contas é: por que esconder? Por que calar tudo isso? E a resposta geralmente não tem a ver com falta de sentimento, mas sim com medo. Medo de não ser correspondida, medo de atrapalhar o que já existe entre vocês, medo de que, ao abrir o coração, algo mude. E mais, ainda, medo de não ser suficiente. Às vezes ela guarda o que sente porque acha que não tem o direito de sentir, porque se compara, porque acha que você merece alguém melhor. Então ela espera, guarda, torce para que você perceba sem que ela precise dizer, porque dentro dela ainda existe a esperança de que as coisas se esclareçam com o tempo, de que você capte os sinais, de que de alguma forma tudo se encaixe sem que ela precise se expor completamente. Pode estar esperando no fundo que alguém a enxergue de verdade. E isso começa por algo simples, mas raro: atenção genuína. A gente nem sempre sabe como falar sobre o que sente. Às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes porque ainda estamos tentando entender. Mas o que fica no ar, o que se insinua nos silêncios, nas pausas, nos olhares, tudo isso carrega uma história que quer ser escutada. E se essa pessoa já faz parte da sua vida, talvez não seja por acaso. Vale a pena observar como ela age quando você está por perto. Existe uma aproximação que parece ser contida, como se houvesse algo querendo sair, mas travado por dentro. Muitas vezes não é sobre falta de vontade, mas sim sobre confusão. Ela pode estar tentando se entender, descobrir o que sente, e esse processo leva tempo. Não dá para forçar.
Mas estar ao lado dela com presença de verdade, não para cobrar, mas para acolher, pode fazer toda a diferença. Porque no fundo, ela só precisa sentir que pode ser ela mesma, sem medo de julgamento. E nesse processo, tem uma pergunta que talvez você precise fazer para si mesmo. Como tudo isso te afeta? O que você sente quando percebe esses sinais? Às vezes, a gente não nota de imediato, mas pequenos gestos dela continuam na sua cabeça. Uma palavra que ela disse, um jeito de te olhar, ou até o silêncio dela. Tudo isso fica ecoando depois que ela vai embora. E se você percebe que pensa mais do que gostaria, que se pega querendo estar perto, talvez exista algo aí que vá além da amizade. Mas e se não for esse o caso? E se você perceber que ela sente por você algo que você não sente por ela? Essa é uma daquelas situações delicadas em que é preciso muito tato, porque quando alguém está vulnerável, tudo dói mais. A pior coisa que você pode fazer é ignorar ou minimizar o que ela está vivendo. Por isso, mesmo que seja difícil, ser honesto é o caminho mais respeitoso. Não precisa ser duro. Pode ser com carinho, com cuidado. Algo como: você é muito importante para mim, mas meus sentimentos não são os mesmos. Dizer isso pode machucar? Sim, mas não dizer ou fingir que não percebe machuca muito mais. Agora, se você percebe que sente algo também, talvez seja o momento de agir. Pode ser que ela esteja esperando apenas um gesto seu para se sentir segura e finalmente se abrir. E às vezes, esse gesto é algo tão simples quanto um convite para conversar sem pressa, ou um olhar mais firme que diga: "Tô aqui". Mas se você decidir seguir esse caminho, vá com consciência, porque alguém que sofre em silêncio por você já investiu muito emocionalmente, e isso merece ser cuidado com atenção. Tem também outro aspecto que muita gente esquece de considerar: o passado. As experiências que uma pessoa já viveu deixam marcas que influenciam o agora. Às vezes ela se fecha porque em outro momento se abriu e se machucou. Pode ter se sentido julgada, rejeitada ou simplesmente não ouvida. E agora, mesmo que queira falar, existe um bloqueio. Então não se trata apenas do que está acontecendo entre vocês. Tem uma bagagem ali que você não vê, mas que molda cada reação. Entender isso é se tornar mais consciente. Porque ao perceber que ela talvez esteja lutando não só com o que sente, mas com o que já viveu, você consegue ser mais paciente, menos reativo. E essa empatia pode ser o que ela mais precisa. No fim, a gente precisa se perguntar por que tantas pessoas, especialmente mulheres, acabam sofrendo caladas. Existe uma cobrança invisível para que sejam fortes. Resolvam tudo sozinhas, não incomodem, não dramatizem. E essa cultura do autocontrole acaba empurrando muita dor para dentro. O resultado? Uma carga emocional enorme que vai se acumulando, até o corpo e a mente não darem mais conta. Talvez você conheça alguém que esteja passando exatamente por isso. E talvez ela esteja mais próxima do que imagina. Por isso, se puder, seja aquele alguém que oferece espaço, que escuta sem querer resolver tudo, mas com presença. Às vezes, é só isso que ela precisa para começar a deixar essa dor sair. Para entender que ela não precisa carregar tudo sozinha. Porque amar, ou se aproximar de qualquer forma sincera, exige coragem. E coragem, às vezes, começa no simples ato de ser visto. Está oferecendo, mesmo sem perceber, uma forma silenciosa de cuidado. Porque quando alguém continua presente, mesmo sem declarar nada abertamente, isso já é uma maneira de amar. Um amor que, embora não grite, insiste em ficar. Mas é importante lembrar que esse sentimento, por mais verdadeiro que seja, não precisa ser vivido como um peso. Amor, em sua essência mais pura, deve encontrar espaço para fluir entre dois corações, não apenas em um. Se você começou a perceber esses sinais em alguém por perto, talvez a pergunta mais importante a se fazer agora não seja sobre o que ela sente por você, mas sobre o que você pode oferecer a ela. E não estamos falando de grandes gestos, mas de algo mais simples e profundo: presença. A presença de quem vê, de quem escuta sem pressa, de quem entende que nem todo sofrimento precisa ser traduzido em palavras para ser real. Muitas vezes, o que mais alivia a dor de alguém que sofre em silêncio não é uma solução, mas a certeza de que existe alguém disposto a caminhar junto, sem pressão, sem julgamento, só com empatia.
E isso, por mais pequeno que pareça, pode ser a diferença entre alguém continuar carregando o mundo sozinha ou finalmente se permitir soltar um pouco esse peso. Observar, acolher e oferecer apoio silencioso são gestos que têm um impacto profundo. E se você estiver disposto a fazer isso, já está ajudando mais do que imagina, porque no fim das contas, a maioria das pessoas só quer se sentir vista de verdade, ser reconhecida naquilo que sente, mesmo quando não sabe como dizer. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Talvez tenha sentido que alguém estava tentando te mostrar algo nas entrelinhas, nos silêncios, nos olhares que duravam um pouco mais. E talvez você não tenha sabido o que fazer naquele momento. E tá tudo bem. Ninguém nasce sabendo como lidar com isso. Mas agora, com mais consciência, você pode escolher agir diferente. E isso já muda tudo. Se esse tema tocou algo em você, talvez seja o momento de olhar para as suas próprias histórias, para aquelas conexões que ficaram em suspenso, para os sentimentos que nunca foram ditos, mas que você sentiu vibrando no ar. Você pode ter mais impacto na vida de alguém do que imagina, só por estar ali, atento, disponível. E se quiser, compartilha nos comentários uma experiência sua. Talvez você já tenha percebido que alguém sofria por você em silêncio. Como foi para você? O que sentiu? Ou, se preferir, apenas escreva: eu tenho o meu valor. Porque reconhecer o próprio valor é o primeiro passo para construir relações mais saudáveis, com os outros e com você mesmo.